A todos e todas, nós estamos iniciando nesse 31 de maio de 2021 a sessão inaugural da FACED, congregando saberes formacionais, né, uma proposta aprovada pela nossa congregação da Faculdade de Educação, que tem como o tema, né, crise pandêmica e formação política em prol do SUS. Temos como convidado o professor Dr. Jailson Silva Paim. Professor Jailson Paim é professor titular, aposentado do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, portanto, nosso colega, pesquisador dos campos política e planificação em saúde, análise de saúde e violência urbana e saúde, reforma sanitária brasileira e Sistema Único de Saúde, SUS. O professor Paim é graduado em medicina pela UFBA, e aí nós temos um movimento muito singular, né? Mestrado em medicina pela UFBA, doutorado em saúde pública pela UFBA. Isso é muito importante, esse movimento, né, dentro da nossa própria universidade. Autor de uma obra seminal, e tem muito a ver com o que nós vamos trabalhar hoje. O que é o SUS? Da editora Fiocruz, me parece na 7ª ou 8ª edição. O professor Paim pode depois confirmar, tá bom? Caso o professor Jailson queira acrescentar alguma coisa à sua apresentação, fique à vontade. Seja muito bem-vindo à nossa congregação, estamos muito felizes com sua presença aqui, professor Jailson, tá? Para mim é singular, porque essa nossa relação já tem uns 20 anos, que começou quando o Formace, né, se implicou nos trabalhos de saúde, né, coletiva no Profai, na UnaSUS, tá bom? E nas interações com o Instituto de Saúde Coletiva. Professor Paim, fique à vontade, a casa é sua, literalmente. Muito obrigado, Roberto, pela apresentação. Eu queria cumprimentar a todas as colegas e colegas que estão nos assistindo nessa oportunidade. Para mim é uma honra participar de uma reunião de congregação ampliada da FACED. Esta é uma oportunidade de nós reiterarmos o compromisso nosso com a nossa universidade, que, apesar de todas as dificuldades, continua viva, atuante e criativa. E eu mencionava isso com Regina, com as heroínas da gestão, né, e com alguns heróis que também contribuem, mas as mulheres cada vez mais assumem posição de direção na nossa universidade, e particularmente nesse campo da saúde coletiva, que hegemonicamente tem sido liderado pelas mulheres. Eu quero reiterar essa informação do Roberto, quer dizer que, para além das relações pessoais, afetuosas, de amigos e de colegas, nós conseguimos construir, ao longo desses 20 anos, uma parceria muito interessante com a FACED, especialmente com os programas de pesquisa e de cooperação técnica coordenados pelo Roberto. Isso não é pouca coisa numa universidade que há, de alguma forma, certas disputas, e a gente conseguiu construir esta convergência, ainda que com referenciais teóricos não necessariamente coincidentes. Eu não sei se, para nós, que é um prazer estarmos conversando, é suficientemente prazeroso para quem já acumula a assistência de tantas lives. Eu sempre fico me perguntando se as pessoas já não estão um pouquinho cansadas desse tipo de disposição de ficar enfrentando uma tela por alguns minutos, ou às vezes até horas durante o dia. Mas vamos, de alguma forma, testar mais uma vez essa possibilidade de conversa, de diálogo, mesmo utilizando um recurso dessa natureza. Eu quero dizer para vocês que este convite também soa para mim como uma grande oportunidade de compartilhar
algumas reflexões, e eu diria até mesmo textos escritos nos últimos anos, pensando em determinadas questões que passam pelo Sistema Único de Saúde, passam pela sociedade brasileira e que foram, de alguma forma, essas questões agudizadas ou aprofundadas com esta crise pandêmica, para usar a expressão desta nossa conversa, muito criativa por parte de vocês, que é a confluência de várias crises simultâneas e que essas crises, de alguma forma, dilaceram ou tornam de uma maneira muito mais, para usar uma expressão que tem sido muito adotada ultimamente, escancaradas as desigualdades, as injustiças e as iniquidades sociais no Brasil, de todas as ordens, de gênero, raça, de etnia, de orientação sexual, todas as formas de dominação que se efetivam na nossa sociedade, para além da dominação e da exploração do capital sobre o trabalho. Então, eu acho que essa é uma oportunidade, de alguma forma, de conversarmos sobre essas crises. Eu sempre tenho chamado a atenção, em conversas dessa natureza, que o Brasil tem uma certa especificidade com relação a essa crise pandêmica. Porque nós temos uma crise sanitária que é expressa em quase 500 mil de mortes, né, de sofrimentos das famílias, de dor e até mesmo daqueles que conseguem se recuperar por sequelas que levam já meses, aumentando o sofrimento dessas pessoas. Quer dizer, esta dimensão biológica da crise, ela se transforma e se amplia com uma dimensão epidemiológica e social, que é aquilo que mais nos interessa, pelo menos os que trabalham, os que têm o seu ofício no campo da saúde coletiva. Quer dizer, essa pandemia que poderia causar muitos problemas, muitos sofrimentos, como ocorre em todo o mundo, mas que no Brasil teve um preço, um custo muito mais elevado do que teríamos condições de enfrentá-la se nós tivéssemos a possibilidade de acionar os recursos que a sociedade brasileira já dispunha através do Sistema Único de Saúde e de outras iniciativas de políticas públicas. Esta crise sanitária, talvez uma das maiores crises sanitárias que o país já acompanhou, quer dizer, tem toda essa expressão, portanto, de morbimortalidade que eu estou me referindo aqui, que transforma o Brasil numa péssima ilustração em todo o mundo, de ser o segundo ou terceiro país, a depender do tempo, como um caso de menos sucesso no enfrentamento da pandemia. Além desta crise sanitária, que eu estou de alguma forma resumindo, nós temos uma crise econômica que de alguma forma foi protelada entre 2008 e 2012 através de políticas anticrise, políticas chamadas de cíclicas pelos economistas, mas que a partir de 2013 e muito especialmente depois de 2014 entra numa recessão econômica que, por mais que tivessem feito as reformas por orientações ideológicas neoliberais, não foram suficientes para o Brasil voltar a crescer, ainda que não fosse nos moldes que desenvolveu até 2014, por exemplo. Esta crise econômica tem uma expressão nesses últimos meses de um espetáculo horroroso de 14 milhões e 800 mil pessoas desempregadas.
Quer dizer, quando a presidente Dilma foi afastada, conseguiram, nesses 5 anos, dobrar essa taxa de desemprego. Fora aqueles chamados desalentados, que já nem mais procuram por emprego, além dos que passam fome, que o Brasil passou, de novo, a estar inserido no mapa da fome, situação que se vê pelas ruas da cidade, pelas reportagens da mídia, da televisão, etc. Então, nós temos, além de uma crise sanitária, nós temos uma crise econômica e uma crise social. Muitos países que enfrentaram a crise sanitária, a pandemia pela Covid-19, não tiveram a seriedade desta crise econômica, muito menos a complicação dessa crise social. E aí realmente é a grande marca deletéria do Brasil. Nós acompanhamos esse processo com uma crise política, uma crise que ameaça a própria democracia, uma crise que vai além da eleição de forças de extrema-direita e nos ameaça com um fascismo, além de um fascismo social, um fascismo político, que não temos ainda os elementos para nos antecipar numa análise prospectiva. Então, acho que essa é a marca maior da crise pandêmica. A crise sanitária acompanhada no Brasil por uma crise econômica, por uma crise social e, muito especialmente, por uma crise política. Uma crise política que invadiu o setor saúde, porque se até 2019 a saúde era, de alguma forma, considerada algo insignificante dentro da política de coalizão de extrema-direita e de direita que assumiu o país naquele ano, com a crise sanitária, a saúde, que não era, de alguma forma, tão perseguida quanto fora a educação, a cultura, o ambiente, os indígenas, etc., entrou no olho do furacão. Então, todas as ameaças que outros setores da sociedade tiveram em 2019, a perspectiva desta epidemia no Brasil agudizou, portanto, as respostas menos previsíveis do dirigente maior do país, do executivo, no sentido que vai além do chamado negacionismo, mas que passa por prescrições médicas, prescrições medicamentosas charlatãs que contrariam tudo que se produziu de conhecimento científico do mundo e teve um papel central de desqualificar e de boicotar todas as medidas não farmacológicas fundamentais para o controle da epidemia, coisas que já tinham sido testadas e exercitadas em outros países. Então, esta crise pandêmica, que dá o nome a esta nossa conversa, tem uma marca brasileira muito triste, porquanto nós teríamos condições efetivas de dar outras respostas sociais e de políticas públicas de saúde, apesar do desmonte programado contra o SUS desde 2014. Então, eu não vou poder, de alguma maneira, aprofundar todo o desenvolvimento do SUS nos últimos anos, mas eu diria que, especialmente com o conflito entre o legislativo e o executivo em 2014, mais de 10 ataques sistemáticos contra o SUS foram assumidos pelo Estado brasileiro através dos poderes executivo e legislativo. Um deles, por exemplo, foi a abertura da saúde ao capital estrangeiro, no sentido de reiterar, avançar
e aprofundar a financiarização da saúde, que depois, se houver interesse, eu posso retomar. Então, este Sistema Único de Saúde, que foi uma grande conquista, a maior política pública inclusiva na história da República Brasileira, a partir da Constituição de 1988, este SUS, que nunca foi prioridade em nenhum dos governos de diferentes cores partidárias ao longo dos seus últimos 30 anos, que foi sabotado pelas chamadas áreas econômicas de todos os governos até o presente, este SUS, apesar de todos esses ataques, pelo que conseguiu em termos de infraestrutura pública, sobretudo no âmbito da atenção básica, da vigilância em saúde, da vigilância epidemiológica, no sentido de uma capilarização pelos territórios, o SUS, que tem hoje um dos melhores sistemas de vigilância em saúde da América Latina, poderia ter dado outras respostas à crise sanitária que nós enfrentamos desde o ano passado. No entanto, numa situação como esta que nós vivenciamos e ainda continuamos vivenciando, as várias concepções de SUS que disputam o imaginário e também as práticas políticas ficaram mais evidentes, porque a maioria das pessoas, pela própria ação da mídia, dos políticos e de determinados gestores, tem uma visão que o Sistema Único de Saúde é, aspas, um plano de saúde para pobres. É um sistema de saúde feito para os pobres, ainda que o SUS, por baixo, atinja mais de 75% da população brasileira. Mas a concepção que tem do SUS, por muitos jornalistas na mídia, por muita gente de classe média, por parentes nossos, por amigos, é que o SUS é aquilo pobre para a gente pobre. E aquilo pobre para a gente pobre, qualquer coisa serve. Já é muito ter acesso a esse ou aquele serviço. Então, essa é uma concepção de SUS muito presente no imaginário da sociedade brasileira. E isso se expressou porquanto, para a saúde pública, no sentido convencional, ela atua naqueles espaços em que o indivíduo sozinho ou a iniciativa privada não tem condição de exercer a atuação. Então, essa visão liberal de saúde pública se combina com a ideia de SUS pobre para pobres. E só quando houver uma epidemia e tal, que o setor privado não consegue dar conta, aí chama esse SUS que pode ajudar a enfrentar essa epidemia com vacinação, com vigilância, etc. Uma segunda concepção de SUS, muito presente, é um chamado SUS real, né? Com um certo trocadilho com o real da moeda, porquanto mais importante que a saúde das cidadãs e dos cidadãos brasileiros é a saúde da moeda. E que, no caso, desde o Plano Real, em 1994, a maior parte das políticas econômicas que são realizadas é em função, basicamente, de garantir o superávit primário, de garantir uma certa flutuação do dólar, e eles, os gestores da economia, a maioria de tecnocratas que não foram eleitos, decidem sobre a vida de todos nós, fazem experimentos dos mais diversos. A maior intervenção que nem Pinochet conseguiu realizar com a sua ditadura, nem a Troika conseguiu impor à Grécia mais recentemente, o Brasil foi o único país do mundo que conseguiu incluir na Constituição uma constitucionalização do controle dos gastos públicos até 2036, a chamada Emenda Constitucional
95, resultante das PEC 241 da Câmara dos Deputados e da PEC 55 do Senado da República. Isto, em dezembro de 2016, se sacramentou toda uma derrubada do SUS, não é mais por um ano, 4 anos de governo, é até 2036. Isso é o que eu chamo de SUS real. O SUS que muitas vezes a gente não vê, mas é real porque a economia é que impõe determinadas escolhas que eles fazem para o conjunto da sociedade brasileira. Tem o SUS constitucional, esse que está na nossa Constituição Cidadã, como dizia Ulisses Guimarães, que está na legislação do SUS, a Lei Orgânica 8080 de 1990, a Lei 8142 de 1990, a Lei Complementar 141 de 2012, todas as normas que foram desenhadas, definidas, implementadas, pactos, etc., que conformam, não é, o legal do SUS. Mas que, apesar da Constituição, apesar das leis, apesar das normas, muitas dessas medidas foram sabotadas por aquelas concepções de SUS para pobre e de SUS real que eu me referi anteriormente. E, finalmente, e não menos importante, a concepção do SUS que veio do movimento da reforma sanitária brasileira, que também isso daria mais uma outra conversa, mas no Brasil se realizou, muito antes da Constituinte de 1987 e 1988, um amplo movimento pelo direito universal à saúde. Porque até 1988, saúde era uma questão simplesmente de mercado, ou uma questão para garantir o retorno da força de trabalho para os empregos, ou ainda algum lugar em que se pudesse exercer a filantropia e, de alguma forma, ser bem aceito pela sociedade e, quem sabe, pelos deuses. Então, esta possibilidade da reforma sanitária, enquanto uma reforma social, viabilizou um arco muito grande, inicialmente, de apoios de uma base social e política, que fez com que, quando todo mundo estava destruindo ou tentando destruir os chamados estados de bem-estar social, welfare states, no Brasil se conseguisse, também na contramão de muitos países da América Latina, realizar a implantação de um sistema de saúde de caráter universal. Evidentemente que um país que tem a história do Brasil, desde da escravidão, desde o genocídio contra os índios, desde a ampliação das desigualdades, uma reforma tão ousada e generosa como foi a reforma sanitária brasileira, que propunha o SUS, tinha que enfrentar filtros, vamos dizer assim, o recurso em determinados momentos, algum progresso em outros, que eu tentei, uma outra oportunidade, trabalhar com um conceito gramsciano de revolução passiva, quer dizer, uma dialética da renovação e da conservação, uma mudança que se faz pelos de cima para impedir, de alguma maneira, que os de baixo realizem a verdadeira revolução. Então, o conceito gramsciano de revolução passiva nos ajudou um pouco a entender não só as dificuldades do SUS, nos seus quase, na época, 20 anos de existência, hoje mais de 30 anos de existência, mas também essas vacilações, até mesmo de forças que nos países europeus sempre deram apoio à implantação de sistemas de saúde universais, como os sindicatos dos trabalhadores, como as centrais sindicais, como os partidos progressistas ou partidos de esquerda, etc. Coisa que no Brasil nós não conseguimos alcançar essa ampla base de apoio. Então, essas 4 concepções de SUS, portanto,
disputam politicamente os diferentes projetos de segmentos sociais. E nesse clima é que chegou a pandemia da Covid-19. Esta situação, por exemplo, que fez com que nós tivéssemos a consciência de que já não era possível enfrentar uma pandemia com os recursos que tinham sido aprovados para o orçamento de 2020. Então, aquele chamado orçamento de guerra, eu detesto essa analogia, mas é a que está na mídia, aprovado pelo Congresso, viabilizou mais de 40 bilhões a mais para o Sistema Único de Saúde dar conta daquela pandemia. Então, foi quase que um sufoco. E nessa situação, muitos daqueles que defendiam a privatização e não um sistema público de caráter universal, aproveitaram da própria pandemia para valorizar, para priorizar as intervenções de corte privatizante. Isso também pode ficar depois para algum debate, se interessar, porque eles, eu sempre costumo chamar a atenção, eles não dormem em serviço. Mesmo com a quantidade imensa de cadáveres, eles, o capital dentro da saúde, né, com seus empresários, aproveitaram todas as chances de lobby sobre o Congresso, de parcerias com o Executivo, especialmente com o Ministério da Economia, para ampliar a privatização, mesmo no enfrentamento da pandemia. Então, eu diria hoje para vocês de que nós estamos vivendo uma situação dessa crise pandêmica em que passamos por alguns processos que são centrais e que não estão claramente visíveis na mídia ou nas leituras que nós fazemos dos grandes e importantes jornais do país, que é o maior obstáculo do SUS, que é o desfinanciamento. Nós levamos anos falando em subfinanciamento crônico, mas com a emenda constitucional 95, o que se instalou foi um desfinanciamento da saúde. Esse é o maior obstáculo para o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde. A maior ameaça ao SUS, não que ela venha no futuro, ela já está presente, que é a financiarização da saúde. Quer dizer, é a entrada do capital financeiro, aparentemente pelos planos de saúde, pelos seguros de saúde, pelas grandes seguradoras, pelas operadoras de planos de saúde, mas que permitem fusões, aquisições, jogadas na Bovespa, que fazem com que, sem investir em um médico, em um enfermeiro, em um fonoaudiólogo, em uma cama hospitalar, uma dessas empresas consegue vender, em um determinado momento, a sua carteira de clientes, ganhando 50 bilhões, 100 bilhões de uma negociação para outra. Essa é uma situação que nós não fazíamos ideia. Quer dizer, só pesquisas realizadas no Brasil na área de saúde coletiva, juntando economistas, com epidemiologistas, com pessoas de políticas públicas, e conseguimos começar a destrinchar, a entender isto que não se apresenta claramente no plano fenomênico, e é preciso uma teoria mais potente para formular hipóteses e para explicar esse desdobramento. Então, esta é uma outra situação que também está presente na crise pandêmica, porque, como eu brincava antes, eles não dormem em serviço. Por isso que, para o tema que vocês, de alguma forma, me estimularam a pensar, quando vocês falam em formação, em uma formação em prol da defesa do SUS, eu diria também do direito universal à saúde, que vai além, portanto, da questão de ter acesso aos serviços de saúde, mas ter condições de vida, ter um enfrentamento dos determinantes sociais e ambientais da saúde. Quer dizer, esta situação nós vamos ter que pensar em alguns conceitos que são, me parecem, centrais
para buscar esta formação. Evidentemente que eu não vou ter a ousadia, né, de discutir com profissionais, pesquisadores da educação, o quanto a educação, particularmente a pedagogia, pode nos auxiliar na formação e na constituição de sujeitos críticos. Se nós formos visitar lá o Álvaro Vieira Pinto, ou mesmo o Paulo Freire, no seu livro A Pedagogia do Oprimido, nós vamos ver lá uma certa hierarquização entre a consciência mágica, a consciência ingênua, e chegando a uma consciência crítica, que permitiria que os indivíduos tomassem uma informação sobre o mundo e pudessem, de alguma forma, modificá-lo. Mas o que nós vamos ter, eu acho que é importante a gente resgatar nesta conversa, é um conceito filosófico, muitos atribuem ao marxismo, mas nós vamos ver que esse conceito vem muito antes do marxismo, pelo menos para aqueles que estudaram em algum momento a filosofia, vem desde a Grécia, vem do renascentismo. É um conceito de praxis, é o conceito de prática, como preferem alguns, mas o conceito desta articulação entre pensamento e ação. E isto me parece fundamental para aquilo que nós chamamos de constituição de sujeitos da praxis, porque não tem praxis sem sujeitos. E esta constituição de sujeitos da praxis tem uma provocação política muito séria, porque quando nós damos um certo olhar enviesado sobre a conjuntura, especialmente nesses momentos que nós estamos vivendo, trocamos até algumas ideias do sentimento, às vezes até depressivo, das pessoas diante do que vivemos, chegarmos, a correlação de forças é assim, ou as condições não estão dadas. Mas é exatamente a possibilidade de questionar quais são as condições que precisam ser construídas, não necessariamente dadas, e o que fazer para irmos além do aiquismo. Aiquismo, eu estou usando uma expressão irônica de um amigo nosso argentino, Mário Testa, que vem com aquela frase que é muito comum na língua espanhola: "hay que hacer isso, hay que hacer aquilo". Quer dizer, uma série de diretrizes, mas sem as condições de construir a viabilidade para aquelas intervenções. Então, há uma aposta, portanto, na constituição de sujeitos que são inicialmente indivíduos que assumem uma determinada ideologia e que depois podem se transformar em atores sociais na medida em que sejam capazes de incluir temas na agenda do Estado. Isso que nós poderíamos chamar de sujeitos da praxis, que as escolas, mas também os movimentos sociais, também os partidos políticos, também o trabalho e também, especialmente, a ideologia e a pedagogia pode nos ajudar a constituí-los. Eu acho que esse é um ponto importante, porque se eu antes falava da revolução passiva, daquele binômio entre conservação e mudança, nós podemos pensar também em formas de desequilibrar aquele binômio da conservação e mudança em prol da mudança e contendo os avatares da conservação. Então, isto é a possibilidade, portanto, de constituir aquilo que nós chamaríamos de sujeitos da antítese, sujeitos que enfrentam uma tese disponível, fazem uma opção para superação desta tese através da antítese e chegar a uma síntese em um outro patamar. Esse é um grande desafio, sabem vocês, da educação, e eu acrescentaria um grande desafio da arte e da ciência política. Isso não significa que sejamos apóstolos iluminados, como diria ironicamente o próprio Gramsci, mas a gente saber, por exemplo, que examinando
o risorgimento na Itália, com o enfrentamento das forças do Mazzini e do Cavour, o Gramsci mesmo chama a atenção de que se o Mazzini tivesse uma ideia mais aproximadamente do real, um realismo maior e menos jacobinismo, ele teria condições de ajudar que as mudanças que ocorreram na Itália no final do século XIX fossem mais progressistas e menos retrógradas, como aquelas que ocorreram sob a direção de Cavour. Então, acho que esse é um ponto que a gente pode examinar nessa conversa, quer dizer, como driblarmos um pouco esta perseguição de nós, especialmente considerados mais progressistas, entre a ilusão do jacobinismo e, de alguma forma, uma certa ilusão também do pragmatismo diante de uma análise de situações concretas daquilo que nós chamaríamos do realismo político. Então, eu acho que a gente poderia, de alguma forma, assinalar esses pontos de reflexão. Eu publiquei alguns textos nos últimos anos sobre essas questões, poderemos revisitá-lo depois, e dizer que, com esta conversa que nós estamos tendo aí, nós poderíamos cogitar de processos ou de constituição de sujeitos que nos ajudem a sustentar a reforma sanitária enquanto um processo e o Sistema Único de Saúde, pelo menos naquele SUS, na perspectiva constitucional. Aqui, ainda que não tenhamos que rebaixar as nossas utopias ou as nossas propostas de ter um SUS democrático como uma construção de um patamar para uma sociedade mais igualitária, mas que, pelo menos, consigamos fazer respeitar a Constituição de 1988, de resgatar a democracia que temos perdido nos últimos 5 anos e, particularmente, nos últimos 2 anos, e evitarmos um mal maior que se anuncia para 2022 com a contra-hegemonia que pode ser construída pelas forças sociais que defendem a democracia e que defendem um projeto civilizatório mais compatível com aquilo que se denominou reforma sanitária brasileira. Muito obrigado pela atenção de vocês. Jainilson Paim, muito obrigado, né, pelos seus esclarecimentos, tá? Nós que no Formaste trabalhamos, né, e foi dito aqui pelo professor Paim, uma aproximação muito grande há 20 anos, né, com o Instituto de Saúde Coletiva, a Profai, UNASUS, entre outras ações, estivemos juntos, né, e juntas, né, com o Formaste, nessa ideia de que uma formação como Praxis, né, será um dos caminhos para a atividade. Nós agora abrimos. Regina, você poderia olhar os inscritos para conversar com o seu país? Nós temos 15 minutos, né? Pelo horário da nossa congregação, professor Jainilson, logo depois temos uma congregação ordinária. Mais formal. Normal, ordinária. Eu vou pedir para a Luciana aqui, Roberto, porque eu não estou lá na outra página. Luciana, sim. Você está lá para poder transferir para cá as perguntas, minha linda? Já está aqui as perguntas, estou aqui. Quer que eu fale? Eu posso falar, mas a senhora pode... pode ter acesso, só um minutinho. Elas estão aqui nas notas compartilhadas? Não, eu vou te... Peraí. Pronto, em cima, onde tem perguntas, né? Lá em cima, do lado... Agora apareceu. Aqui, não é? Pronto, está dividido em 2 blocos. Pronto, qualquer coisa eu estou aqui. Ok, obrigada. Vamos lá. Deixa eu só passar aqui. Agradecimentos ao professor Jainilson Paim pela inteligência, competência e generosidade. Deixa eu só buscando aqui.
Alexandre tentando... Bom, por enquanto é isso, né? A professora Yanara Ahmed saudando o professor Paim, né, pelo compromisso com a vida e a ética. O mesmo que está acontecendo com a educação pública, eles não dormem em serviço correto, caro professor Jaimilson. Bom, por enquanto são esses os pontos. Jaimilson, eu gostaria de colocar para você, eu nunca tive a oportunidade de conversar com você sobre isso, né? A gente percebe no dia a dia dos embates anteriores à própria pandemia, né? E quando você diz dentro da família, pessoas que jogam contra o SUS, amigos nossos que jogam contra o SUS, né? E a gente tem vários exemplos, quando uma pessoa ligada à nossa família foi salva, né, por uma cirurgia de urgência, que ele não tinha plano de saúde, né? E que eu dizia a ele, olha, né, você foi salvo pelo um hospital público, né? E ele dizia que, mas ali tem dinheiro privado, ali tem gente colocando dinheiro, quer dizer, ele não assumia, em hipótese nenhuma, o valor, e como várias das pessoas, tá, que estão próximas de nós, né, sequer compreendem saúde coletiva. Isso me inquieta bastante, quer dizer, ele confessa que quando a gente forjou, né, o tema, de alguma maneira, né, a gente estava pensando nisso. Será que com essa visibilidade agônica que nós estamos vivendo, tá, isso poderá ser, né, tanto por parte da população, como por parte, né, das pessoas que trabalham com saúde coletiva e têm educação como uma das preocupações? São várias pessoas, falavam da educação permanente, que eu só fui aprender isso quando lidei com vocês, né, da saúde coletiva, tá? Confesso aqui. Tá bom? Primeiro, o diagnóstico. As pessoas não compreendem o que é a importância da saúde coletiva. Tá? Segundo, como fazer chegar, tá certo, a essas pessoas, né, a partir dessa praxis que você citou, né, essa possibilidade de compreensão, aproveitando, infelizmente, o momento agônico que nós estamos vivendo. Essa pergunta, Roberto, inquieta muito a todos nós que temos muito pó nessa estrada aí dessas 3 décadas. E muitos até ficaram super entusiasmados quando, ao longo do ano passado, tantas pessoas, tantas personalidades saíram em defesa do SUS, ou reconhecendo todas essas possibilidades do SUS. Vou só recordar um pouco de intelectuais, de compositores, de jogadores de futebol. Aqui na Bahia, o Bahia vestiu literalmente a camisa do SUS. Eu tive aluno do Brasil me pedindo que eu desse um autógrafo na camisa do SUS, porque o Bahia jogou com a camisa do SUS. Até mesmo economistas que sempre boicotaram o SUS passaram a entender que o SUS era muito importante numa situação como essa. Eu não vou citar redes de televisão, mas vocês sabem qual é que eu estou me referindo, aquela que é mais difundida no Brasil, né? O jornal mais conhecido do Brasil, todos fazendo homenagem ao SUS, às heroínas e aos heróis do SUS, as enfermeiras, né, os médicos, os fonoaudiologistas, lembraram até dos maqueiros e das maqueiras, as moças que empurram as macas, lembrar que o SAMU 192 é SUS, lembrar que a Anvisa é SUS, lembrar que Fiocruz é SUS, que SUS não era apenas os corredores dos hospitais de urgência repletos de pacientes que não podem ser negadas as suas necessidades e, portanto, tem que estar ali. Então, quer dizer, para muitos colegas, esta situação criou uma expectativa de um ânimo muito grande
em defesa do SUS, com contingentes muito maiores, para usar uma expressão que também hoje está muito vulgar, para sair da bolha dos defensores do SUS, se ampliando cada vez mais. Recentemente, eu não sei se vocês devem ter lido também um grande jornal de São Paulo, que faz uma pesquisa sobre os serviços públicos da cidade de São Paulo mais reconhecidos pela população. Isso, quando começou em 2015, o SUS era mais ou menos 3%. Quando chegou em janeiro de 2021, passou a ser 6%. Passa em todos os outros serviços que são reconhecidos pela população de São Paulo. E em abril deste ano, alcançou 13%. Quer dizer, o SUS, na cidade de São Paulo, é o serviço público mais reconhecido de qualidade por essa pesquisa feita por um grande jornal de São Paulo. E aí já não é mais eu acho, eu sinto, como é que o Roberto percebe ou como o Jair Nilson admite. Já existem até pesquisas de opinião quantificando esta ampliação do reconhecimento do SUS, como isso que eu estou colocando aqui para vocês. Mas isto não basta. É muito importante para elevar a consciência crítica que eu me referia antes, mas não é suficiente para mudar as relações de força, porque a gente precisa saber também que, enquanto na aparência, quer dizer, enquanto no fenomênico nós conseguimos captar essas indicações, nós não constatamos com clareza a iniciativa que foi feita em outubro do ano passado de um decreto do ministro da Economia, incluindo o SUS na parceria privada. Nós não conseguimos identificar um mecanismo recente de como estava se utilizando o SUS para ampliar a comercialização de vacinas por empresas privadas. E, mais recentemente, quando o novo ministro da Saúde, o quarto, visita a Fiesp e depois visita uma reunião do Conselho de Saúde Suplementar e sai pregando uma reforma do SUS. O que é que ele conhece do SUS para poder propor uma reforma? O que ele propõe para o SUS é um desvirtuamento do SUS que está na Constituição, no sentido de que o SUS seja uma garantia para ampliação dos negócios dos planos privados de saúde. Então, eu acho que esses dois movimentos a gente precisa tentar. Quer dizer, o movimento de uma maior adesão, uma maior visibilidade ao SUS de vários segmentos da sociedade e, ao mesmo tempo, esses movimentos do capital subreptícios, usando não estratégias claras, mas estratégias ocultas, ou melhor dizendo, usando uns estratagemas para poder sabotar o SUS no momento em que ele poderia estar crescendo. E, para não dizer, o próprio Congresso Nacional e o Executivo, que retiraram mais de 20 bilhões, quase 30 bilhões de recursos do SUS de 2020, coisa que tinha conseguido no ano passado, em 2020. Então, acho que a gente tem que aproveitar essas oportunidades até de conversas como essa que nós estamos tendo aqui, ou mesmo como os parentes. Você mencionou um livro meu que é muito conhecido. Vocês devem ter notado que eu dedico aquele livro à minha tia Nice, Vionice Carvalho da Silva, minha madrinha, que não acreditava no SUS. Então, foi exatamente no ano que ela morreu. Quem tirou ela de casa foi o SAMU. Quando eu cheguei lá, o SAMU já estava, não fui eu quem pediu o SAMU para chegar lá. Bastou uma sobrinha minha ligar para o SAMU, quando eu cheguei já tinha o SAMU. O SAMU levou para a regulação, levou para o Roberto Santos, depois levou para o Hospital das Clínicas, e ela morreu ainda acreditando que não era o SUS, era o prestígio do afilhado dela. Entende? Quer dizer, mesmo numa situação como esta, bem próximo a gente, nós temos essa situação. Por isso que nesse mesmo livro, eu digo que tem 3 tipos de pessoas, ou de grupos, que são contra o SUS. Primeiro, por desinformação. A gente informa. Esse livro foi escrito numa coleção da Fiocruz, que é com uma linguagem menos acadêmica, tem muita penetração. Hoje ele tem acesso livre. Ele hoje está, inclusive, como um e-book interativo. Qualquer pessoa pode ter acesso a ele. Isso a gente faz. Os acadêmicos, às vezes, até fazem um esforço para não serem muito complicados, não é? Mas tem um outro tipo de gente que é contra o SUS por ideologia.
Tem gente que acha que o que é público não presta, né? Tem gente que acha que os seres humanos são mais diferentes do que iguais. Outros já dizia Bob, são mais iguais do que são diferentes. Mas ideologia a gente debate, né? Discute. Mas tem um terceiro grupo, que eu já mencionei aí sem nominá-lo, né? Que é contra o SUS por interesses. Sabe que se o SUS avançar, os seus negócios vão ser prejudicados. Vão ter corporações dentro da área de saúde que vão saber que se houver efetivamente um sistema de saúde que paga os profissionais de saúde, como se paga o pessoal do Ministério Público ou do Judiciário ou do Itamaraty, muita quitanda, muita boutique e muita farmácia de prestação de serviço de saúde. Farmácia aqui serve para tudo, até para vender remédio, né? Vende leite, vende chocolate, vende sorvete, mas vende às vezes remédio. Então, se isto acontecer algum dia, não tem espaço para o mercado avançar. Então, eu acho que essa compreensão, né, que os estudos, as pesquisas, de alguma forma, a vivência, vão colocando para a gente que não basta a gente gostar do SUS, defender o SUS e ter uma ética em defesa do SUS. Tem interesses muito fortalecidos que é preciso de ampliar o arco na correlação de força para poder enfrentá-los. Certo. Professor Jaimilson, a professora Cláudia Miranda quer lhe fazer uma pergunta. Enquanto a Cláudia liga o microfone, o professor Nelson Preto está parabenizando, está dizendo seja bem-vindo à nossa casa. Ele fala assim, ops, a nossa tela. Professora Cláudia Miranda, por gentileza, minha linda. Boa tarde, tudo bom, Jaimilson? Que bom me ver aqui. Já tinha até comentado ali no chat mais cedo. A gente está assim com horário meio apertado, eu tinha pedido inscrição um pouquinho antes, mas assim, dizer que usamos, né, um dos seus livros, né, Educação e Saúde, terminamos agora, inclusive, nessa unidade, né, usar o livro da Fiocruz, o pequenininho, que é SUS. Mas eu queria assim, que você comentasse um pouco, eu sei que o tempo está apertado, mas é um dado que eu achei que é muito interessante, que foi publicado agora recentemente pelo Laboratório das Cidades, aqui de São Paulo, né, da USP, que é o Lab Cidade, o Laboratório de Espaço Público e Direito à Cidade, né? E eles, nesse estudo, eles identificaram que as regiões que foram mais vacinadas, né, como Itaí, Bibi, o Alto do Pinheiros, Moema, tá? Elas foram as regiões que teve um maior índice de vacinação, né, de imunização, e, ao mesmo tempo, elas, no ano, desde quando tem os dados da pandemia, foi a região onde teve o menor número de óbitos, né? Por outro lado, sendo que a vacinação começou agora, né, há pouco tempo. Por outro lado, as regiões onde teve um número grande de óbitos, então a diferença chega a ser, por exemplo, nesses bairros, nessas regiões, nesses lugares de baixa renda, né, ou nas regiões periféricas, você tem uma proporção de 60 óbitos para 10 mil habitantes. Né? Nesses outros bairros de classe média alta e classe alta, você tem de 10 a 20 no máximo, né, óbitos. Então, esse dado se associa com outro, que é a expectativa de vida também, de outro estudo que tem aqui em São Paulo, que mostra que é possível ter uma diferença de até 14 anos. Então, qual é a questão do estudo? Que eles falam que no momento em que se define como um critério a questão da faixa etária, né, você já vai deixar uma grande parcela da população de determinados territórios da cidade em que as pessoas têm uma expectativa de vida curta, né, que chega a uma diferença de 14 anos, né, a menos, né, de expectativa de vida. Então, esse seria um viés, um problema na hora também de se definir, e que a gente vê, inclusive, que como não teve a coordenação nacional do plano de imunização, a gente tem esse grande problema aí. E a questão é por que se no momento da reforma sanitária a gente teve a participação popular tão forte, né, como hoje, diante de uma tragédia dessa e de impactos tão diferentes, né, desiguais, injustos na população,
a gente hoje não vê essa força, né? E como a gente realmente reativar essa força popular, né, para defender o SUS e para defender a vida, né? Inclusive. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, não sei se você viu esse estudo, mas queria trazer, foi publicado agora há poucos dias. Obrigada, viu? Vou sair da sala. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Cláudia. Eu vou comentar, tentar ser breve, mas esses resultados não nos surpreendem. Quer dizer, os vários estudos sobre a distribuição espacial de problemas de saúde, como também de oferta de serviços, dá conta disso que está acontecendo agora, como diz você, em plena pandemia. Eu acho que a participação popular, como você coloca aí, quer dizer, seria uma grande ajuda para reverter essas tendências mais regressivas e você aproveitar essas intervenções, até mesmo da vacinação, e ter uma proposta política de saúde via vacinação mais progressiva, né? Então, acho que eu estou inteiramente de acordo com você. Eu só faria 2 observações para a gente cogitar de alguma forma na discussão. A primeira é que, do ponto de vista metodológico, seria interessante que você padronizasse as populações por idade para que esses efeitos não ficassem deturpando tanto os resultados. Esse é um dado, mas isso é uma questão mais para os estatísticos e para os epidemiologistas. Mas o que eu queria mais enfatizar era o seguinte: esta situação tem a ver com o esvaziamento das políticas de atenção primária que vêm sendo realizadas no Brasil desde 2017. Quer dizer, aquilo que eu tinha colocado na minha exposição, o grande potencial do SUS era usar esta rede de atenção primária que tem uma capilaridade pelos territórios, e se você tem indicadores que mostram as mudanças de um bairro para o outro, de um distrito sanitário para outro, você podia atuar corrigindo essas distorções. Vários estudos mostrando que o SUS ele reduz desigualdades. Mas o que é que nós fizemos? Praticamente esvaziamos a atenção primária. São Paulo, por exemplo, trabalha com a lógica da demanda espontânea nas UPAs e nas UBS, nas unidades de atenção básica, unidades básicas de saúde, e mais ainda, aquilo que é mais visível, quer dizer, todos nós gostamos de ficar na fila do drive-thru, mas vai ficar na fila do drive-thru quem tem carro, ou então quem se esforça para pagar um aplicativo desses ou um táxi. Quer dizer, onde a população vive, trabalha e sofre é no território, e era lá que estavam as equipes da saúde da família, a estratégia de saúde da família, aquilo que o Milton Nascimento diria na sua poesia, que todo artista tem que estar e tem que ir onde o povo está. Era assim o sanitarista, mas isso eles estão destruindo desde 2017 e que foi radicalizada essa destruição com a própria política do Mandetta em 2019 e mais ainda quando expulsaram os mais médicos da política pública de saúde no Brasil. Bom, minha gente, Regina, muito grato. Eu peço desculpas. Eu acho que se pudéssemos conversar mais com o Jaidilson, seria um prazer enorme. A Faculdade de Educação, os presentes aqui, aprenderam muito, Jaidilson. Quero lhe confessar que as manifestações a favor do SUS na nossa Faculdade de Educação, através dos colegas que se vacinavam, e a gente ia percebendo isso. Daí nasceu, inclusive, a nossa inspiração, Regina, de forjarmos uma visita. Tá? Nós queremos, portanto, lhe agradecer por essa fulcral oportunidade, histórica oportunidade da FACED estar lhe ouvindo, tá? Da perspectiva de uma relação entre educação, entre saúde pública. Tá? E quero aqui, em nome da Faculdade de Educação, eu e Regina, lhe agradecer profundamente, tá? Por essa manifestação pública e agora, ao final, poética e de praxis, do que significa a sua presença aqui. Nilson, muito obrigado, uma boa tarde. Quem sabe o dia aí vamos tomar um vinho, hein? Quem sabe. Obrigado, Roberto, obrigado, Regina. Um abraço a Nelson Preto, um beijo aí para a Cláudia. Enfim, foi mais do que uma honra, foi um prazer essa conversa com vocês hoje de tarde. Muito grato, Nilson. Obrigada. E a quem está nos assistindo, as outras perguntas a gente depois vai encaminhar para o professor, que não foi possível fazer agora. Obrigada. Obrigado, Regina.